O dia que os deputados disseram não a Alexandre de Moraes e sim à justiça. STF e a maconha, decisão catastrófica de lawfare no Brasil. O que está acontecendo nesse Brasil? Por que a Suprema Corte quer decidir sobre liberação da maconha? Eu tenho certeza absoluta que o Alexandre de Moraes não dormiu essa noite. Pela primeira vez ele foi contrariado. Pela primeira vez, deputados políticos se levantaram e disseram não. O Alexandre de Moraes é como aquela criança pirracenta, que não gosta de ouvir não. O Alexandre de Moraes é como aquela criança que passa por um corredor de brinquedos e quando o pai fala não, ele fica se batendo no chão. Ué, ué. Esse é o Alexandre de Moraes essa noite. Ele está pensando na sua mente maquiavélica o que eu posso fazer para continuar colocando pessoas na cadeia. E pela primeira vez, houve uma reação que nós agora vamos esperar. Qual será a reação do Alexandre de Moraes? Toda ação tem uma reação. Vai no comentário e diz para mim, você acha que o Alexandre de Moraes vai bater o pé com uma criança berrenta e vai continuar com a prisão desse deputado? Ou você acha que nesse momento o Alexandre de Moraes vai arregar, vai dar para trás e vai liberar o deputado federal? Vá no deputado estadual, né? Vá no comentário e coloque isso para mim ali, que eu quero entender o que você faz. Eu sou o Fábio, não esqueça que hoje nós vamos fazer 5 vídeos. Já fizemos um de manhã, esse aqui é o vídeo 2, teremos o 3, 4 e 5. É um propósito. Quem é que tá nesse propósito? Bota aí. Fábio, eu vou assistir os 5 vídeos hoje. É um propósito meio maluco, mas de vez em quando precisamos fazer isso para animar a galera, porque são coisas boas. O vídeo mais cedo só foi notícia boa. Só filé, mostrando que o governo Lula está enferrujando. E agora, pelo amor de Deus, né? Dá pra gente rir, ver deputados batendo de frente. Então dá o seu joinha, entendeu? Escreve no comentário, vai no comentário, compartilha com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque esse é o nosso vídeo 2 de hoje. Vamos lá, sem muito lero-lero, falar com você sobre essa situação. Olha só, Jornal Metrópolis. Vamos entender aqui, eu sei que vocês já ouviram essa coisa, vamos tentar fazer uma análise. Assembleia Legislativa enfrenta Moraes e decide soltar deputado. Uau! Moraes deve estar muito puto. Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e olha, eu falei que era BH, imbecil, decidiu soltar o deputado que foi preso por determinação de Moraes por descumprir medidas cautelar. Falei pra você, eu não sou muito fã desse deputado. Eu acho que esse deputado fez umas besteiras no passado. Esse foi o deputado que disse, quando ele viu uma pessoa matando uma outra pessoa, ele deu R$10.000 para quem matasse o cara que matou. São as coisas meio malucas que ele faz. Mas o que eu falo, o Alexandre de Moraes, ele pega as pessoas que fazem algo que você não concorda para tentar justificar a inconstitucionalidade dele. Quer dizer, o poder ditatorial dele. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver ele ser preso por ele falar algo ou botar um videozinho na internet. Não pode, ele é um deputado. E aí nós entramos na área do Daniel Silveira. O que aconteceu com o Daniel Silveira? Nós temos que entender, pessoal, que nós temos que dar os nomes aos bois. O Alexandre de Moraes mandou prender o Daniel Silveira, sim, mas os deputados federais, não todos, mas a maioria, foram frouxos. Eles afrouxaram para o Alexandre de Moraes. E esse medo, essa covardia dos deputados federais fez com que o Alexandre de Moraes ficasse mais forte. Porque os ditadores, esses sociopatas, psicopatas, eles crescem na fraqueza. Eles não querem bater de frente. Se os deputados federais tivessem dito não, o Alexandre de Moraes teria se esperneado, ele estaria fazendo pirraça, mas teria ficado quieto e de boa. Teria baixado os fachos. Mas como os deputados foram frouxos e covardes, eles colocaram um dos seus na guilhotina.
E lembrando a você que depois vários deputados saíram falando: ah, mas era uma jogada, era uma estratégia, nós combinamos fazer isso, mas não ia acontecer nada. Um bando de idiota. Mais idiota ainda foi que depois a desculpa esfarrapadas que eles tentaram fazer. Foram covardes. O Daniel Silveira falou um montão de merda, mas não era para ter sido preso. Não era. Se o Alexandre de Moraes não gostou, tinha que processá-lo. Bem simples assim. Mas não era para prender o rapaz, muito menos por 9 anos. E digo mais, o Daniel Silveira vai voltar. Ele vai voltar e vai voltar grande. Ele vai voltar e nós iremos votar por ele. Nós vamos fazer campanha para que ele seja eleito. E vai ganhar. Ele será um senador um dia. Ele vai voltar e vai ser grande. Vai ser grande, porque foi uma injustiça que fizeram com ele. Repito, eu não concordo com o que ele falou, mas não quer dizer que eu concordo com o erro dos deputados também. Então, quem é o grande culpado? Deputados e o Alexandre de Moraes, não somente os deputados. Essa é a grande verdade. Nós temos que dar os nomes aos bois. É igual quando a pessoa fala: Fábio Lewandowski é o culpado porque a Dilma ficou elegível. Não, o Lewandowski é um dos culpados porque os senadores votaram em favor. O Senado votou em favor da Dilma. Então, são essas coisas que são absurdos. Vamos lá. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo deu um balde de água fria no ministro Alexandre de Moraes e, por esmagadora maioria, decidiu soltar o deputado Capitão Assunção, preso por determinação do magistrado do Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira. A votação em plenário ocorreu nessa quarta-feira. Foram 24 votos a favor da soltura, 4 pela manutenção da prisão. 4 imbecis. 4 imbecis que pegam o poder deles, dos deputados, e entrega na mão do vilão. Então, esse que é o problema. Os deputados não saberem que se você dar o seu poder, isso não volta mais. Você vê, os deputados federais são vistos como os mono-ovos, né? Mono-ovo. Por quê? Porque uma vez que você entrega o seu ovo para o Alexandre de Moraes, você fica sem ovo, você vira um mono-ovo, você vira uma barata. Você vira uma pessoa, um covarde. E é isso que aconteceu. Já os deputados do Espírito Santo se levantaram, bateram de frente, chamaram o Alexandre de Moraes para queda de braço. Vamos ver quem vence. Vamos ver quem ganha. Com isso, a Assembleia publicará o decreto legislativo e enviará ofício para o STF, comunicando a decisão. Dessa forma, o Supremo deverá fazer o encaminhamento da soltura às autoridades policiais. Policial militar, Capitão Assunção, está preso preventivamente em um batalhão da corporação por descumprir determinação judicial ao usar redes sociais. No despacho que determinou a prisão, Moraes destacou postagens feitas pelo deputado no TikTok direcionadas ao STF. Capitão Assunção foi preso por ignorar medida cautelar e usar o TikTok. É uma babaquice, né? É uma babaquice. O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, detalhou a sessão. Vou assinar imediatamente, via malote eletrônico, uma resolução direcionada ao Supremo Tribunal Federal. Ela suspende os efeitos da prisão preventiva do Capitão Assunção. Até o deputado contrário à soltura, de forma republicana, colaboraram para que eu pudesse conduzir o processo até aqui. Ressalte-se que foi a vontade de uma maioria esmagadora do parlamento, eram necessários 16 votos pela soltura, houve 24. Vamos encaminhar a decisão ao Supremo para que ele cumpra o que está na Constituição Federal. Solte o parlamentar, disse Santos. PGR se manifestou contra a prisão. Vamos entender, pessoal, essa prisão que ela foi feita pelo Alexandre de Moraes, a PGR já se manifestou contra, né? Então vamos entender isso. PGR manifestar contra o Alexandre de Moraes não quer dizer necessariamente que o Alexandre de Moraes dá ouvidos, porque o Alexandre de Moraes, ele pensa que ele é Deus. Então ele não ouve a ninguém, não escuta o presidente do TSE, presidente do STF, presidente que seja. O Alexandre de Moraes é um selvagem, que ele faz o que ele quiser na hora que ele quiser e não ouve ninguém. Porque o PGR falou, aqui ó, PGR se manifestou contra
A referida resolução assinada por Marcelo Santos dessa quarta-feira diz: ficam suspensos os efeitos da prisão preventiva determinada contra o deputado Capitão Assunção, nos autos da petição 10.862 do Espírito Santo, em curso do Supremo Tribunal Federal, devendo a mesma ser revogada. Antes da votação, em plenário, uma comissão especial de Assembleia emitiu um parecer favorável à soltura do capitão Assunção. Nele, o colegiado deputado destacou uma manifestação Procuradoria-Geral da República, contrária à prisão do parlamentar. A Constituição estabelece que o deputado não podem ser presos, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável, o caso do Daniel Silveira. O caso Daniel Silveira Epicianini. Esta foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo voltou à soltura ou manutenção da prisão de um parlamentar. Na história recente, a Câmara dos Deputados manteve, em 2021, a prisão de Daniel Silveira por ataques verbais aos ministros da Suprema Corte. Já a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro soltou em 2017 o deputado Jorge Pisciani, na época acusado de esquema de corrupção, diferentemente do procedimento correto. Contudo, o Alerj enviou ofício diretamente para o presídio em que ele estava, em vez de adicionar o poder judiciário. Lembrando a você, pessoal, que a mesma coisa, a PGR, hoje também uma boa notícia para o nosso querido Brasil, ela disse que a prisão do Felipe Martins, ela é ilegal. Ou seja, eles pedem a soltura imediata do Felipe Martins. O Felipe Martins está preso porque a justiça brasileira, ou a falta de justiça brasileira, determinaram que ele tinha viajado para o exterior. E ele viajando para o exterior era um perigo de fuga. Por isso, então, uma prisão preventiva. Só que foi um erro na investigação. O querido Felipe Martins nunca viajou. Ou seja, um erro banal. Um erro assim, de coisa assim que você não pode nem pensar. Como que a Polícia Federal pode cometer um erro desse nível? Ou seja, a prisão preventiva é baseada em uma mentira. A prisão preventiva é baseada em um erro. Então a PGR viu que houve o erro, já encaminhou ao Alexandre de Moraes o pedido de soltura dele também. Agora, o Alexandre de Moraes vai aceitar esse pedido de soltura? O Alexandre de Moraes vai bater na frente? Quem vai ganhar essa queda de braço? Galera, parece novela mexicana, mas eu acredito, eu tenho certeza que nós iremos ganhar. Pode não ser hoje, mas a vitória, ela é certa. Quando tudo parece perdido, mas não está. A direita está vindo com muita força mesmo. O papel da esquerda é que você não veja a força que a direita tem. Deus abençoe vocês. Lembrando, esse é o nosso vídeo número 2. Temos mais 3 vídeos para fazer no dia de hoje. E você está no propósito. Vamos assistir todos os 5 vídeos no dia de hoje. Vou botar a numeração para você ver os vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos. E lembrando que às 15 horas, no outro canal, eu vou botar embaixo ali, ó, aonde vai ter a live às 15 horas, tá bom? Tchau, tchau, galera. STF e a maconha, decisão catastrófica de lawfare no Brasil. O que está acontecendo nesse Brasil? Por que a Suprema Corte quer decidir sobre liberação da maconha? Descriminalização da maconha? O que está acontecendo? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas falas dos ministros da Suprema Corte, onde eles tentam argumentar, defender o indefensável para liberar uma substância que faz muito mal à sociedade. A população brasileira, 74%, já diz que eles acham que a Suprema Corte brasileira, eles incentivam a corrupção. Agora, a população brasileira vai começar a ver ou pensar que a Suprema Corte incentiva o uso das drogas. É um absurdo que nós vivemos. É o lawfare, é o que hoje está acontecendo nesse nosso Brasil. O Lula terceirizou tudo para o STF. O STF está fazendo um trabalho de capacho do Lula. Ele não tem coragem de tentar levar uma legalização da droga para a Câmara, mas ele tenta fazer isso por trás, usando o Senado. É inacreditável. Galera, eu sou o Fábio, esse é o nosso vídeo número 2. Nós temos um propósito para que todos vocês assistam 5 vídeos hoje. Já fizemos fizemos o 2, esse é o número 3. Se você assistiu já os outros 2, bota a mãozinha aí e fala, eu assisti.
Valeu? Esse vai ser o 3, teremos o 4 e o 5. Meu nome é Fábio, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Precisamos falar sobre esse lawfare, essa destruição do nosso Brasil. E depois, eu vou querer fazer uma live depois para você, explicando o que é lawfare, né? Que vai ser uma coisa interessante para você entender. Mas as lives são às 15 horas. Aqui embaixo eu vou colocar ali o link para você participar da live de hoje. Então vamos, sem muito lero-lero, vamos entrar aqui nessa matéria. Olha só o que diz essa matéria. A um voto de liberar o porte de maconha, STF retorna na quarta-feira o julgamento sobre lei das drogas, lei de drogas. O que aconteceu? Muitas pessoas estão confundindo. Tá 5-1. Mais um voto, estava 5-1. Então começou o julgamento, isso aqui foi antes do julgamento, estava 5-1, e mais um voto, você libera a maconha. Aí nós tivemos o voto do André Mendonça, tivemos os votos contra André Mendonça, Cássio Nunes e o Zanin. O Zanin também votou contra. E quem votou a favor foi aqui. Quem votou a favor da alegação da maconha foi Gilmar Mendes, que é o relator, o Barroso, Alexandre de Moraes, shocker, o Fachin e a Rosa Weber. Então muitas pessoas estão confundindo que, por exemplo, eles estão dizendo que é claro que o Flávio Dino vai votar em favor da legalização da maconha. Flávio Dino não pode votar, porque a Rosa Weber já votou. Então, a Rosa Weber votou antes de se aposentar, então o voto dela conta, o Flávio Dino não vota. O Flávio Dino não vota. Tá faltando votar a ministra Carmen Lúcia, né, o vampiro brasileiro, o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Fux. Esses são os 3 que estão faltando votar. Se qualquer um deles votar em favor da maconha, a maconha será liberada no Brasil. Então vamos tentar assistir aqui alguns pontos de que eles tentam falar para a população brasileira de que o que eles estão fazendo é certo. E a gente vai tentar debater todos esses pontos aqui junto com você. Com o enfrentamento policial e militar das drogas, com dezenas de milhares de mortos e centenas de milhares de pessoas encarceradas. A despeito disso, o consumo só fez aumentar e a violência e a criminalidade associadas ao tráfico explodiram. Ele quer usar o argumento que é o seguinte, que nós começamos uma guerra contra as drogas e nós perdemos a guerra contra as drogas, de acordo com ele, e com isso a droga aumentou. Então você pensa, peraí, então aumentou o consumo de droga porque nós perdemos. Então liberando as drogas vai diminuir o consumo? Vai melhorar? Então se nós perdemos a luta para proteger os celulares de serem roubados. Então vamos deixar que os celulares sejam roubados? Nós perdemos a luta contra as pessoas que entram na casa dos outros para roubar. Então vamos deixar com que as pessoas entrem na casa dos outros para roubar? Por que liberar a maconha? Por que não liberar a cocaína, então? Já que esse é o pensamento da pessoa? Quer dizer, é um absurdo. Não se sustém. Não se sustém. Vamos lá. Um outro vídeo. De legalização. O consumo de drogas ilícitas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo nem serão liberadas no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Legalizar é uma definição que cabe ao Poder Legislativo. Rapaz, isso aqui é aquele ponto que você fica em xeque-mate. Espera aí. Vocês não estão legalizando, o que vocês estão fazendo? Então, a pessoa que for pega por uma pequena quantidade de maconha, ele não vai ser preso, não vai ser criminalizado. Mas vocês não estão liberando a droga? O que quer dizer isso? Cara, é uma loucura. É uma palhaçada, é um circo. Eles acham que a população brasileira é um bando de idiota que não entende nem o português mais simples. Então, uma pessoa, ela vai consumir uma pequena quantidade de droga e essa pessoa não será presa. Ah, vai ter uma punição, não vai ter uma punição criminal, vai ser uma punição de civil. Ou de... Peraí. Se não tem uma punição criminal, então você está descriminalizando. Criminal não é mais um crime, então você está descriminalizando. Não. A gente... Como é que é?
Isso é um absurdo. E o pior de tudo é que não tem nem pé nem cabeça. A gente poderia aqui debater a questão se pode ou não liberar as drogas, se a liberação das drogas seria algo bom ou ruim. Nós poderíamos debater assuntos assim importantes, só que a gente não pode nem chegar nisso, porque, como ele mesmo disse, não é papel deles liberar as drogas. Isso é o que a gente chama de lawfare. Então, não é para eles estarem fazendo isso. Quem deveria falar em liberação das drogas, se você pode consumir uma quantia tal, uma quantia B, é o legislativo, não é o poder judiciário. Não cabe a eles. Vamos continuar. Outro vídeo. Não se trata, portanto, de legalização. O consumo de drogas ilícitas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo, nem serão liberadas no país. É a de que a guerra às drogas fracassou. Este é um fato. Não é. Desde a década de 70, adotou-se uma política dura de repressão à cadeia de produção, distribuição e fornecimento de drogas ilícitas, assim como ao consumo. Foram despendidos bilhões de dinheiros com o enfrentamento policial e militar das drogas, com dezenas de milhares de mortos e centenas de milhares de pessoas encarceradas. A despeito disso, o consumo só fez aumentar e a violência e a criminalidade associadas ao tráfico explodiram. Aí ele entra nesse absurdo, né? Um absurdo, não sei, que é a incapacidade dos nossos juízes de debater assuntos comuns. A incapacidade deles não entenderem o que eles estão falando. É um absurdo. Ele fala que a guerra às drogas nós perdemos, que milhares de pessoas morreram, milhares foram presas. Quantas pessoas morrem de overdose? Quantas pessoas morrem por causa das drogas, diretamente ou indiretamente por causa das drogas? Imagina se nós não tivéssemos uma guerra às drogas. E ele se contradiz, porque de um lado ele diz que a guerra contra as drogas não está ajudando, e aí ele quer liberar uma pequena quantidade das drogas para as pessoas. Peraí, então se você está liberando as drogas, por que não libera tudo então? Por que está liberando só uma pequena quantidade? Não, é porque a gente não quer que os traficantes seja legal. Mas o cara que tem uma pequena quantidade, ele vai comprar com quem? Com o traficante. Então você libera o consumo, mas não libera o vendedor. Então vocês estão estimulando o crime. A pessoa que quer fumar, ele sabe que ele não estará cometendo um crime. Mas ele terá de comprar a droga em alguém que está cometendo um crime. Quer dizer, é um absurdo. Quando os juízes da Suprema Corte, eles entram na questão para criar lei, eles fazem uma cagada. Por quê? Porque a lei ela tem que ter princípio, meio e fim. Eles simplesmente estão lidando com o fim. Eles não estão lidando com o começo, o meio. Eles esqueceram disso. Nos Estados Unidos, você sabe que eu vivo na Califórnia. Na Califórnia, a maconha é liberada. Mas como foi feita a liberação? As pessoas são liberadas a plantar, as pessoas são liberadas a colher, as pessoas são liberadas a vender, as pessoas são liberadas a consumir. Todo o processo de cadeia, essa cadeia de produção, ela é liberada. Eu não estou dizendo que eu sou a favor ou sou contra. Nós não estamos entrando nesse mérito porque não dá nem no Brasil, é tão escroto que a gente nem consegue debater sobre isso. O que eu quero dizer é que eu não uso droga, sou contra as drogas, mas a liberação da droga, quando você tem o começo, meio e fim, não, ao menos faz o sentido de uma visão da produção da coisa. Você pode discordar com a liberação da droga, mas você consegue entender que nos Estados Unidos eles fizeram todos os passos necessários para que não haja crime. Não tem como não ser crime se você não tem como comprar o produto de maneira legal. Se não existe como comprar de maneira legal, então é crime. É tipo você comprar produtos roubados. É a mesma coisa. Ah, você comprou uma televisão roubada, mas se você tem a televisão, então não é crime. Mas você está comprando de alguém que roubou, então é crime. Então a pessoa que está com a droga na mão,
consumindo a droga, ela comprou em algum lugar. E quem é? Ela comprou de um bandido. Ela comprou de um traficante. Então, ela cometeu o crime em comprar isso. Então, é muito super confuso. E vamos ver agora um debate muito bom que foi feito entre o André Mendonça e os juízes. Vamos ver aqui como é que foi esse debate. Esse debate é bom. Essa mesma linha do ministro Cristiano Zanin, de não descriminalizar. Parando aqui rapidinho, pessoal. Quem diria, né? Cristiano Zanin votando contra a legalização da droga. Cristiano Zanin votando a favor. Vamos lá. Porque, salvo, repito, se houver um reajustamento de desvotos anteriores, entendo que nós estamos, sim, tratando de descriminalização. O ponto que eu observei, ministro André, nós não temos uma divergência de substância, é que todos nós que já votamos acompanhando o relator, nós mantemos as penas do artigo 28. Talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Isso. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Certo, mas com qual consequência prática que não seja quebrar a primariedade desses jovens, geralmente são jovens? Eminente ministro Luiz Roberto Barroso, primeiro, há sim a retirada de uma pena, que é a prestação de serviço à comunidade. Sim. Sob a minha ótica, tem uma finalidade propedêutica e preventiva importante. Esse é um primeiro aspecto. Quanto à questão da reincidência, se o ponto é esse, eu acho que nós não precisaríamos partir para esse caminho. Não é a reincidência. É que para um jovem pobre que está procurando emprego, se constar da certidão de antecedentes dele que ele não é mais primário, ele tem uma dificuldade a mais na vida, numa vida que já é difícil. Ah, para com isso. O Lula tem um descendente aí criminal, foi preso e hoje é presidente do Brasil. A pessoa não quer ter uma ficha suja, é só não usar droga, é só não roubar. É inacreditável as pessoas quererem facilitar a vida das pessoas que cometem erro. Quem comete erro tem que pagar pelo seu erro de maneira proporcional. Proporcional. O cara errou, tem que pagar. O Lula tá aí, presidente do Brasil, e roubou pra caramba. Todo mundo sabe disso. Quanto a isso, eu também não teria divergência. O artigo 28, parágrafo 4º, diz que, em caso de reincidência, as penas previstas no incisos 2 e 3 do caput, ou seja, em caso de perda da primariedade... Eu não estou falando de reincidência. Estou falando para a vida normal. Quer dizer, ele quer um emprego. Eles vão pedir a certidão dele de bons antecedentes e vai constar um registro penal por drogas. E, por via de consequência, a vida dele está prejudicada. Toda a discussão que nós tivemos... Desculpe, presidente, desculpe. Toda a discussão que nós tivemos, e eu fui o primeiro a votar lá atrás, nós estamos falando de fatos que começaram, o julgamento que começou em 2015, portanto, já lá se vão alguns anos, era fundamentalmente se inspirar, de alguma forma, até no direito comparado, no direito português, que faz um distinguish de maneira muito clara entre a questão posta na esfera penal e a questão posta em outras esferas. E por isso, inclusive, no sistema português, se fez uma separação para não mandar esse usuário, normalmente jovem usuário, como disse o presidente, para uma delegacia e nem tratá-lo como penalmente responsável pelo simples uso de uma baixa quantidade de drogas. Mas o sistema permite internação. Por isso que, inclusive, no voto, que é muito mais alongado, se falava de medidas recomendáveis que o próprio Congresso poderia tomar. Uma dúvida, ministro Gilmar. Não vamos mandar para a delegacia, nós vamos mandar para onde? Exatamente se diz. Claro que vão continuar... A autoridade administrativa vai cuidar disso. Essa é a proposta do modelo. Essa é a proposta do modelo. Eu entendo. Ministro Alexandre trouxe aqui
ministro Alexandre trouxe aqui, veja, eu não quero cometer uma interrupção em relação ao seu voto. Imagina, também. Mas o ministro Alexandre trouxe aqui os dados, inclusive em série, de delegacias da capital que adotam critérios díspares. Quanto a isso, estou extremamente de acordo com tudo. E para conseguir... Você vê, quando a Suprema Corte cria uma lei, nós temos esses monte de problema. Então, por exemplo, se o cara for pego com a quantidade pequena de droga, de acordo com eles, essa pessoa não pode ir para a delegacia. Essa pessoa vai para um lado administrativo. Aonde é isso? Quem vai fazer isso? Não existe isso. Então, eles criam leis sem que haja respaldo, sem que haja condição. Então, você começa a ver o problema que eles estão causando nesse nosso Brasil. Sem contar a desgraça que vai ser isso. E, infelizmente, tem pessoas que ainda votam no Lula. Tem pessoas que ainda votam no Lula. Vamos lá. Alguém como usuário ou traficante, produzindo, portanto, Isso é maléfico. uma papel que resulta aqui. A proposta é dizer, aquele que for usuário, ele precisa de tratamento. Nós temos um usuário de drogas leves, que deve ser advertido, eventualmente diálogo com a família. Nós temos usuários que podem precisar de internação. E por isso o sistema permite, por isso também se faz aqui um apelo ao legislador para que se faça até a internação, o tratamento. Porque, claro, recentemente o ministro Alexandre foi relator de uma situação envolvendo pessoas na Cracolândia. Não era esse o objeto do debate, mas nós sabemos que pessoas se tornam usuários e completamente dependentes. Rapaz, você reparou que eles trazem o nome do Alexandre de Moraes? Meu Deus do céu, tem que falar do Alexandre de Moraes, tem que falar do Deus dele. Os Deus dele, eles têm que falar nele. É inacreditável. Vamos lá. Então, a abordagem era... Esse é um debate legítimo, ministro Gilmar. A única questão é uma questão que nós estamos definindo uma descriminalização. Pelo menos sejamos honestos em admitir isso. É uma tese de um lado, é uma tese de outro, mas é isso do que nós estamos... Sim, mas deixa de ser infração penal, continuando a ser um ilícito aqui administrativo. Por isso que, inclusive, propus uma interpretação conforme. O que, com a devida vênia, é uma descriminalização. É porque, assim, porque a palavra, ela produz um efeito, ministro André. Pois não, perdão, ministro. É só uma questão, talvez seja menos uma questão semântica e mais uma questão de percepção. Quando fala descriminalização, parece que nós estamos dizendo que não tem problema. E não é isso que nós estamos fazendo. Não é recreio. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas, vejam, nós entendemos a posição de Vossa Excelência e eu devolvo a palavra para continuar. Até porque eu justifico isso. Pois não, ministro. Ministro Alexandre. Permite, eu quero aqui, até porque ele tem que falar. Proposta de tese. Eu quero aqui, porque eu sou Deus da Suprema Corte, então eu tenho que falar o que eu tenho que falar. Vai lá, o Deus. O André está correto. Nós não estamos legalizando, ou seja, dizendo que não poderá haver consequências, mas nós estamos descriminalizando. Então é importante o debate, a minha posição é contrária do ministro André, mas eu preciso me manifestar nesse sentido, porque o primeiro item da minha tese é exatamente isso, não tipifica o crime previsto no artigo 28. Isso. Então nós não estamos legalizando, como o presidente disse, com que eu concordo, mas estamos descriminalizando. Não é mais crime. Ou seja... É um ilícito, mas não é crime. Não é crime. Não é um ilícito não é crime. criminal. Não é crime. Mas é o que eu Estamos falei. mantendo como... Rapaz... Quer dizer, nem eles sabem o que eles estão falando. O negócio é tão confuso que nem eles sabem. Todo mundo sabe. Eles estão legalizando. Não é legalizando, por quê? Porque vai ter uma punição. É igual na Califórnia. Vou explicar para você rapidinho. Na Califórnia, você pode roubar até $950. Eles não legalizaram o roubo, mas não criminalizaram tampouco. Se você rouba até $950, é um ilícito.
você pode receber uma bronquinha, você pode receber um puxão de orelha, mas você não pode ser preso. Então, por que eu vou pagar a minha conta se eu posso simplesmente sair com o carrinho com $950? O incentivo é para você não pagar. O incentivo é para você roubar, porque não é mais roubar. É a mesma coisa. Se você fuma, você não é mais um criminoso. Então você está descriminalizando. De fato, é descriminalizar. E é isso que eles estão fazendo. E claro que isso é só o começo. Eles começam com isso. E depois vai aumentando, e depois é o liberar geral, o oba-oba. E o problema é que a população brasileira já acredita que eles incentivam a corrupção. Agora eles vão incentivar o uso da droga. Porque eles não querem dizer, nós não estamos liberando a droga. Não está liberando, porque se você usa uma pequena quantidade, você pode ser punido de forma administrativa. Que porra de forma é essa? Você vai ter que conversar com uma mulher ali, a mulher provavelmente fuma mais maconha do que você, então vai ser um maconheiro conversando com uma maconheira para falar sobre o problema de fumar maconha. Basicamente isso. Terminando isso aí, você é solto de boa. Ou seja, você já vai para casa fumando de novo. Não tem problema nenhum. Então, é uma forma de descriminalizar não legalizando. Por quê? Porque ao invés de prisão, você tem puxão de orelha. Quem é que se importa com puxão de orelha? Todo mundo vai começar a fumar. Vai aumentar, as pessoas vão ter mais vergonha na cara. Policial que é policial não vai parar mais ninguém. Para que eu, um policial? Eu vou parar um cara fumando maconha para encher o meu saco, e eu, em vez de botar o cara na cadeia, eu vou ter que levar o cara para ficar conversando com a mulher que também tá fumando maconha. Então não vale a pena. Então é isso que aconteceu na Califórnia. O policial chega, vê o cara roubando $900 e fala, porra, se eu pego esse cara, levo pra delegacia, é uma enchação de saco, eu tenho que preencher um montão de documento para prender esse cara, e o cara não pode ser preso. Não pode ser preso, é uma infração. Então se o cara fuma maconha, uma pequena quantidade, é uma infração. Não é crime. Então, para que prender? Então vai virar o quê? A zona. O policial simplesmente vai deixar, o cara vai fumar a quantidade de maconha que ele quiser, você não vai saber a diferença de um cara que está vendendo do cara que está comprando, porque é só o cara carregar pequena quantidade, e o policial, como eu falei para você, ninguém mais vai parar pessoas fumando maconha, porque não faz o menor sentido. Entendeu? Então Deus abençoe vocês aí. É um lawfare. É uma decisão catastrófica, e desses 3 que estão faltando, ele só precisa de um voto. E eu expliquei para você, não é o Dino não vai votar, mas desses 3 aí, tem que ter muita oração e sal grosso para ver se eles votam contra. Deus abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, te vejo no próximo vídeo. Esse aqui, nosso vídeo número 3, você agora vai ter o 4 e o 5. É um propósito nosso de assistir 5 vídeos hoje. Não esqueça. Tchau, tchau.